Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje dia 1º de maio de 2021, dia dos trabalhadores, sabadão. O Senhor tem nos abençoado e estamos começando mais um mês, né? Já passamos por 4 meses desse ano de 2021, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem derramado do seu suprimento, da sua provisão, tem se derramado em vida, em saúde, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Estamos todos os dias lendo a palavra do Senhor, sempre um pequeno trecho da palavra do Senhor, mas de maneira linear, né, em carreira. Desde esse período, né, já faz algum tempo, desde Mateus capítulo 1, já passamos pelos profetas, já passamos pelos profetas maiores, profetas menores, já passamos pelas parábolas do Antigo Testamento, entramos em Malaquias para Mateus, nós falamos sobre o momento, a circunstância, né, a questão da guerra dos Macabeus e tudo aquilo, e depois desembocamos em Mateus e começamos a partir de Mateus a história do Senhor Jesus, a biografia de Jesus, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, entre 3 e 4, o ministério chamado de Jesus, e a partir do capítulo 5, as bem-aventuranças, 5, 6 e 7, a Constituição, a carta magna desse reino. A partir do capítulo 8, as experiências, o médico sai com seus residentes a campo, capítulo 8, capítulo 9, assim vamos andando e ministrando e conversando e sempre pensando a respeito de tudo, nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos queridos, em nome de Jesus. Então, vamos dar continuidade e agora vamos entrar no Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, eu quero me ater a 2 versículos nessa manhã, que é maravilhoso, porque fala muito ao nosso coração, né? Que diz assim, Mateus 19, versículo 1 e versículo 2. Mateus 19, versículo 1 e versículo 2 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Bom, o Rio Jordão é por si só, né, um elemento simbólico importantíssimo durante toda a palavra do Senhor. Haja vista, né, o que já havia acontecido por causa desse Rio Jordão e através desse Rio Jordão. Por exemplo, o batismo do Senhor Jesus, né, ali está estabelecido o seu chamado, a sua constituição, né, ali está iniciada o seu ministério, à primeira vista, num primeiro momento, ele próprio, né? Ele sendo chamado, ele sendo constituído, e aquele batismo significava exatamente vamos dizer assim, a constatação no mundo espiritual de quem era Jesus, ao mesmo tempo o posicionamento de Jesus, porque uma coisa é ser enviado, né? Uma coisa é entender a extensão, a profundidade, a largura do seu chamado, né? Isso Jesus já tinha na sua mente, com certeza, e não foi ministrado por anjos, foi ministrado pelos seus pais, né? Seus pais o ensinaram. Jesus se propôs a ser homem, né? E se esvaziando da sua condição divina. Então ele foi ministrado pelos pais, José e Maria, né, seus pais terrenos. E aí, ele, consciente do seu chamado, agora ele se posiciona. Ele se posiciona agora e por causa disso, com 30 anos, que na lógica hebraica, né, a cultura da época, estabelecia que um homem totalmente consciente, né, totalmente amadurecido, era um homem de 30 anos. Então, exatamente aos seus 30 anos, é que ele desce as águas do Jordão para um batismo, falando para João Batista que deveria ser cumprida toda a justiça. E uma das verdades da justiça é exatamente a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus?
o pequeno, né, sendo olhado como maior e o maior sendo considerado pequeno, ou se considerando pequeno. Exatamente isso, né? João, ele tem a lógica completa, a visão de quem era Jesus naquele momento, e aí João enxerga Jesus e fala assim, eu é que deveria ser batizado. Ele fala assim, convém cumprir toda a justiça. E uma das verdades da justiça é essa, exatamente isso que nós lemos durante todo o livro de Mateus e principalmente Mateus capítulo 18. Quem é o maior no reino dos céus? Então, Jesus, a partir da sua própria constituição, da sua própria unção, né, da sua separação para o seu ministério, ali naquele batismo, ele está estabelecendo essa verdade espiritual. E aí, né, vem a voz do alto, o Espírito Santo se derrama sobre Jesus em forma corpórea, como se fosse uma pomba, e aí vem do alto aquela frase do Senhor Pai, né, que identifica, que fala a respeito do seu Filho amado. A partir desse momento, vem toda a sua constituição, né, estabelecida, reconhecida e enfrentada, né? Porque o maior opositor naquele momento era o diabo, quando tentou, como diz o livro de Mateus, ali em algumas vezes, o livro de Lucas fala que todos os dias do seu jejum, né, todos os 40 dias que ele ficou no deserto. Mas Mateus pontua exatamente os últimos momentos, né, no 40º dia da tentação do diabo, quando o diabo fala para Jesus sobre transformar a pedra em pão, sobre estar no alto lugar, e depois que ele daria todos os reinos, e aí Jesus ali está estabelecido, constituído, agora em autoridade, para sair para o seu ministério. Então o Rio Jordão, ele tinha uma simbologia muito grande, e eu vou repetir, Mateus 19, versículo 1, e aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia. Concluindo quais palavras? Exatamente o que significa ser o pastor, né? O pastor, o verdadeiro pastor. Qual a sua intenção, qual o seu sentimento, qual o seu objetivo, qual o seu projeto, né? O que significa ser o maior no reino dos céus, quem é o maior no reino dos céus, né? O que significam os escândalos e o que nós precisamos viver no nosso ministério como aqueles enviados por esse pastor, o pastor que eu sempre chamo do pastor do Salmo 23, né? E aí tem toda uma condição, e que palavras são essas, e a gente já viu e verificou e pensou a respeito sobre essas palavras, né? Do que significam e qual é, vamos dizer assim, quanto custa, né? O quanto custa toda essa situação, e aí o Senhor Jesus pontua que o custo é perder. Perder para ganhar, né? Ou seja, perdoar. Perdoar significa abrir mão daquilo que eu sinto, daquilo que eu creio ser a minha verdade ou a verdade do Senhor, não importa, mas eu abro mão para perdoar o outrem, para que exista realmente uma consciência do quanto Deus me perdoa e o quanto eu preciso trabalhar esse ministério, o chamado ministério do perdão, da reconciliação, o ministério que faz nós termos, como diz a palavra do Senhor, né? Nós carregamos na nossa boca, nas nossas palavras, a reconciliação. Nós somos do ministério da reconciliação. Nós estamos impregnados, incorporados do espírito da reconciliação. Então, após tudo isso, vem agora Mateus 19, versículo 1 a 2, falando que ele, mais uma vez, ele passa ao Rio Jordão. E o que significa esse Rio Jordão para nós? E o que o Senhor deseja falar a respeito dessa passagem e toda a condição
que o Senhor estava proporcionando àqueles discípulos para que vivessem ipsis literis toda a constituição que Jesus tinha, não apenas que estava sobre ele, mas que ele estava transferindo para os seus discípulos, como também aquilo que o Senhor está transferindo para nós, como chamado, como identidade, como uma constituição espiritual. E por quê? Qual a razão de tudo isso? Então, eu vou ler, é claro, o seu xará, né? O xará do Senhor Jesus, no nome, eu estou dizendo no nome, né? Josué e Jesus têm a mesma etimologia, a mesma raiz da palavra, né? Jesus é tão somente uma transliteração do que significa o nome Josué, né? O Senhor é a minha salvação, ou o Senhor me salva, ou o Senhor nos salva. Então é exatamente isso que Josué vive, e com certeza, ao passarem por aquele Rio Jordão, Jesus e os seus discípulos certamente vinham à memória, porque eram pessoas, né, que conheciam muito bem o Antigo Testamento, a Torá, como eles dizem lá, os hebreus chamam a Bíblia do Antigo Testamento, a Torá. Então eles conheciam a Torá e sabiam o que significava atravessar o Rio Jordão e o que representava, qual era a simbologia. Josué capítulo 1, versículo 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Então, o que o Senhor está falando, em outras palavras, para Josué? Josué, Moisés é morto. Ou seja, se Moisés é morto, acabou um ciclo. E um ciclo que se inicia. Lembre-se, né? Às vezes a gente falando sobre, principalmente sobre escatologia e tudo, fala o final do mundo, né? Aos olhos de Deus, né? Aos olhos daquilo de conhecimento do caráter de Deus, o nosso Deus não é um ser de destruição. Então, terminar o mundo, aquilo que possivelmente para nós seja, né, destruir o mundo, não é bem isso que Deus fala, mas Deus fala sobre alternâncias, mudanças de ciclos, para alcançar, claro que não é aquele ciclo que a filosofia fala e tudo mais, que é o ciclo, e como se a humanidade ficasse dando volta ao redor de si própria, né? Não é esse tipo de ciclo, mas é o ciclo de um fechamento de um período e o inaugurar de um próximo período, sempre avançando, sempre prosperando, sempre marchando, sempre estabelecendo patamares, né? Então é exatamente o que o Senhor está falando para para Josué. Ele diz assim: Moisés morreu. Josué era um servo muito fiel, né? Muito subserviente à unção, ao chamado, à constituição de Moisés. Ele não era bem subserviente a Moisés, mas ele era subserviente àquilo que Moisés representava. Então Josué, ele chega no momento e como se ele estivesse perdido. Moisés morreu, né? Moisés havia sido levantado para libertar o povo da terra do Egito, do tacão da escravidão do Egito, né? Passou com o povo grande parte da sua vida no deserto e agora havia sido morto, né? Levado pelo Senhor, como diz a palavra. Então, Josué está num momento crítico, exatamente o que nós estamos vivendo hoje. O momento é crítico, a crise, a situação, não aqui no Brasil apenas, mas no mundo inteiro, narrativas de tudo quanto é lado, conflitos, né? E ao mesmo tempo as tragédias que nós estamos vivendo a todo momento. Então, é negativismo, né?
pura e simplesmente falando não está acontecendo? Isso aí não é verdade? Não, não é. Está acontecendo, isso é uma realidade. É positivismo? Não, mas vamos vencer e tal, temos que olhar o mundo, né? Tudo é romantismo e tal, também não. Então, como um servo de Deus precisa se proceder? Um servo de Deus precisa proceder da seguinte maneira. Primeiro, eu estou morto? Não, não estou. Então, o que significa? Significa que eu preciso ainda avançar. Porque a morte, para um servo de Deus, é descanso. Ou seja, ele combateu o bom combate, ele guardou a sua fé e agora foi descansar no Senhor. Exatamente o que acontece com Moisés. A Bíblia fala que quando ele chegou nas terras de Moabe, o Senhor o levou, né? Mas ele estava entregue ao Senhor. A Bíblia fala que os seus olhos não estavam haviam perdido a validade. A Bíblia fala que os seus joelhos não estavam enfraquecidos. A Bíblia fala que Moisés estava no seu pleno vigor, mas havia terminado um ciclo, né? E agora passa esse bastão para Josué, agora não mais de libertar o povo, mas agora de levar o povo à terra prometida e a vencer todas as circunstâncias, todos os obstáculos. Agora, Josué não é mais o Moisés da libertação do povo. Agora, Josué é aquele líder que levaria o povo a inaugurar esse tempo de terra prometida. Mas havia o Rio Jordão. E o Rio Jordão é exatamente o momento em que nós pensamos, em que nós paramos para meditar, pensar sobre aquilo que já vivemos até aqui. Pensar em tudo que o Senhor nos deu e também, com certeza, pensar nas nossas derrotas, mas também nas nossas vitórias, e entender, encontrar a lente de Deus em tudo aquilo que vivemos e passamos, que isso é muito importante. Eu sempre falo para você, não é porque eu passei por agruras, dificuldades, tristezas, angústias e até derrotas, né, que o Senhor não estivesse ali contemplando e administrando, controlando todas as coisas, até mesmo nos meus dissabores, até mesmo nas minhas dificuldades, até mesmo na minha tristeza, na minha angústia. O Senhor estava ali e eu preciso, fala assim comigo, eu preciso enxergar a mão de Deus em tudo isso. Em nenhum momento, em nenhum minuto, em nenhum segundo da minha vida até aqui, passou desapercebido, né? Como se fosse um retrovisor, uma câmera, né? Olha, esse espaço é espaço cego. Assim, Deus não viu. Passou desapercebido. Não existe isso. Um fio de cabelo não cai da nossa cabeça se o Senhor assim não lhe permitir, como diz a palavra. O querer e o efetuar estão nas suas mãos. Então, até mesmo nas minhas falhas, ainda assim, né, o Senhor está ali, presente. Não é que ele seja conivente com a minha falha, não é isso. Mas ele está olhando. Sabe quando a gente tem filho pequeno? Não é assim? Chega uma hora que o filho da gente, quando está começando a andar, o filho da gente já começa, né? Você tenta segurar ele até rejeita a mão. Não, agora sou eu. Aí você fala assim para ele, você vai cair, mas, né? Faz parte do crescimento. E aí é dito e feito. Ele dá 5, 6 passos, ele já encontra uma quina de alguma coisa, ele já encontra um obstáculo no caminho, ele mesmo tropeça na sua própria perna e cai, né? Mas isso não significa que nós não estejamos lá como pais, que nós não estejamos observando, que nós não estejamos, vamos dizer assim, no controle de todos os acontecimentos a posteriori. Com certeza estamos.
Mas é coisa de criança, é coisa de bebê, é coisa de quem está crescendo. A gente já passou por isso, a gente sabe. E já vimos muitas pessoas passando também. E quantas vezes na nossa vida nós fazemos isso com Deus, né? Não, agora não, pode deixar comigo, que agora é o seguinte. Agora eu sei. E é o maior erro do mundo. Mas Deus deixa. Mas não para nos destruir, para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos capacitar. Então é exatamente o que o Senhor está falando para Josué. Exatamente isso. Dispõe-te. Ou seja, em primeiro lugar, coloca o objetivo da tua vida, o objetivo do meu querer, né, do querer do Senhor sobre a tua vida. Dispõe-te, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Então, é eu entender qual é o objetivo de Deus na minha vida nesse momento. É eu saber qual é a extensão, a profundidade e a largura. Com certeza, Josué sabia qual era o objetivo de Deus na vida de Moisés. Josué andou a par e passo. Lembra que eu falei para você? Enquanto Moisés estava lá no monte, recebendo a lei do Senhor, o único que estava ali ao pé do monte durante todo o tempo era Josué. Enquanto o Senhor falou que o Senhor não se manifestaria mais na tenda de Israel, no tabernáculo de Israel, e o Senhor sugeriu a Moisés que fizesse uma tenda fora do arraial de Israel, né? Está lá em Êxodo 32, 33, 34. Então, a palavra do Senhor fala que durante todo o tempo Josué ficava às portas da tenda de Moisés. Então você perceba que Josué sabia qual era o objetivo, qual era o plano, qual era o projeto de Deus para Moisés e o seu povo até aquele momento. Agora é o momento de Josué viver o plano, o projeto, os próximos anos, os próximos objetivos de Deus sobre a vida dele e também sobre a vida do povo. Então o Senhor estava falando, Josué, tome posição, dispõe-te, né, como diz aqui na minha tradução. Exatamente o que nós temos que fazer hoje. As circunstâncias, o deserto, a sequidão, você imagina o que significa 3 milhões de pessoas andando de sol a sol durante 40 anos num deserto, um povo nômade, né? E você imagina, as pessoas, nós todos reclamamos por causa de qualquer coisa hoje em dia. Qualquer coisa. Acabou a luz. Ai, acabou a luz. Puxa vida, e agora? Né? E tantas coisas. Você imagina, com 3 milhões de pessoas, pessoas idosas, crianças, né? Homens, mulheres, projetos, sonhos, desânimos, desapontamentos, tantas coisas juntas. Então Josué estava diante de tudo aquilo, para agora começar uma nova etapa. E nós estamos diante de tudo isso. E essa palavra diz para nós desanimarmos, para nós pararmos, para nós chorarmos, nos entristecermos? Não, para nos posicionar. Em outras palavras, para nos levantar e continuarmos andando. Eu sei, nós sabemos de tudo que estamos passando, mas existe um propósito de Deus, existe um objetivo, existe todo um plano, toda uma graça, uma plenitude de vida que o Senhor colocou sobre as nossas vidas agora, hoje. Então, é tempo de nós nos dispor, porque o que o Senhor está querendo mostrar a Josué, e em primeiro lugar, e já vou terminar, amanhã a gente conversa mais, é que ainda que não houvesse a ponte física, ainda que não houvesse, né, a engenharia na época, para poderem fazer alguma coisa, uma balsa, uma ponte, para atravessar o Rio Jordão, a questão não era essa. A questão era entender que o Senhor queria que Josué criasse uma ponte
entre ele e os propósitos do Senhor. O povo estava carente, não era de uma ponte física, mas era de uma ponte espiritual. Né? A cultura católica chama de sumo pontífice, né? Pontífice, ponte. Então, precisava de uma ponte. E o Senhor chamou Josué para ser essa ponte. Não uma ponte física, mas alguém que pudesse expressar a palavra, a vontade, a direção de Deus. E muitas vezes o Senhor nos levanta exatamente para isso, para podermos ser essa ponte. Não porque somos alguma coisa além, acima do outro, dos nossos pares, não. Mas é porque o Senhor colocou essa constituição sobre as nossas vidas. E quando nós nos propomos a ser essa ponte, não é a questão material, não é a questão de geração, não é o problema, falta de dinheiro, falta de recurso, falta disso ou daquilo. É alguém que possa reproduzir a par e passo a vontade do Senhor, tendo entendimento, sabendo para o que ou para o qual situação e condição que o Senhor nos chama e nos posicionarmos. Então não é tempo de chorar, não é tempo de nos desanimar, não é tempo de nos entristecer, mas é tempo de avançar, a despeito de tudo. Não que estejamos desprezando nada, nem dá para desprezar. Mas do outro lado, é saber que se o Senhor nos colocou aqui, se estamos nessa geração, essa circunstância toda, e ele na sua onisciência já sabia de tudo, e ainda nós estamos aqui, então significa que existem o quê? Tarefas, coisas para fazermos, para realizarmos. Então é tempo de nos dispor, é tempo de nos posicionarmos. Por quê? Quem dá a promessa da posse é Deus, não sou eu, não é você. Quem está falando, como falou para Josué, é o Senhor, para nos posicionarmos, para vivermos esse dia da melhor maneira possível, com todas as condições, não pessoais, não materiais, e agora a gente consegue entender, né? Nem científica, nem da ciência, nem de governo, nem de povo, nem de ninguém, mas de Deus. E quando nós temos essa nítida consciência, essa amadurecida consciência, então dá para nós andarmos e nós avançarmos, porque o Deus que nós servimos é o Deus do avanço, é o Deus da prosperidade, e prosperidade aqui eu digo em todos os sentidos. Prosperar significa ir avante, né? Prosseguir para o alvo da nossa soberana vocação. Então, quando Jesus, e diz Mateus ali, né, que Jesus passa, atravessa o Rio Jordão, significava exatamente uma nova etapa. O que significa para nós nos dias de hoje uma nova etapa. Um ciclo que se fecha e outro que se abre e é inaugurado para a morte, para a destruição? Não, para a vida, para a bênção, para a alegria do Senhor que é a nossa força, para nós permanecermos andando e marchando, porque o Senhor nosso Deus é aquele que nos ensina a avançar, acima de tudo e de todos, né? De todos os problemas, de todas as dificuldades, porque o Senhor é Deus, e o Senhor nosso Deus é o Deus que nos ensina a andar, a avançar, a prosseguir, crendo, entendendo, tendo a consciência em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, colocar diante do Senhor, porque é sempre tempo de nós pensarmos tudo, né? E o Senhor aqui está falando para Josué, para que ele pudesse pensar, né? A vitória vem da parte de Deus, mas quem tem que avançar é Josué e o povo. Claro, ele está falando em outras palavras, olha, eu vou te dar a vitória. Agora você pertence a avançar. Ou seja, Deus te deu essa vida hoje, então para você pertence o quê? Avançar, não tem outra alternativa. Né? Lembra daquilo que diz a história lá daquele conquistador, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte,
ele só avançou a Europa inteira. O cara era demais, né? Ele foi um grande guerreiro, um grande conquistador, um grande comandante. E no seu exército, né, nos seus mais chegados, tinha um rapaz que tocava bumbo, tambor. E o tambor, naquela época, cadenciava a guerra, né? Avança, vai para a direita, vai para a esquerda, e tudo isso era falado, não tinha rádio, não tinha telefone, então era falado através do tambor, e os soldados sabiam todos os ritmos, né? Tudo aquilo que o tambor fazia para poder fazer aquilo que Napoleão Bonaparte queria que fizesse. E esse rapaz que tocava tambor, ele era querido por Napoleão Bonaparte. E ele ficava ao lado de Napoleão Bonaparte. Então, quando eles iam para uma batalha, para uma guerra, para uma investida, né, bélica, militar, esse rapaz estava sempre do lado do Napoleão. Rapaz jovem, diz a história, entre seus 16, 17 anos. E ele tocava o seu tambor. E aí, uma vez, Napoleão Bonaparte estava diante de um grande exército e ele com seus soldados começaram a guerrear. Só que os seus soldados, os seus comandantes falaram, olha, não vai dar. Esse pessoal, esse nosso inimigo é muito maior do que aquele que a gente pensava. A gente vai ter que afastar, vai ter que retroceder, senão a gente vai ser destruído. E Napoleão Bonaparte insistiu 1, 2, 3 vezes, mas não dava. A coisa estava ficando muito séria. Aí Napoleão Bonaparte olha para aquele soldado, o tocador de tambor, né? E fala para ele, toca a retirada, toca a retirada. E o rapaz fica olhando, pela primeira vez o rapaz não obedece Napoleão Bonaparte. E ele fica olhando para Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte fala, toca, toca, toca agora. E ele não fez nada. Aí até que ele desce do seu cavalo, da sua montaria, vai até o rapaz e fala, o que está acontecendo? Por que você está me desobedecendo? Aí o rapaz falou, ai Senhor, me perdoe, mas eu não sei tocar retirada. Eu sempre toquei avançar. Então, Napoleão Bonaparte subiu no seu cavalo e falou para aquele rapaz, toque avançar, como jamais você tocou em toda a tua história de vida. E aí a história conta que aquele exército de Napoleão Bonaparte se revigorou e por causa daquele menino de 16 anos que só sabia tocar avançar, eles avançaram. E aí venceram aquela batalha e está lá nas memórias das guerras de Napoleão Bonaparte. Então, nós somos o povo que toca para avançar. Nós não tocamos para retroceder. Até porque o nosso Deus não é de retrocesso, ele é de avanço. E como aquele menino que tocava o tambor para o seu exército, lá para o seu chefe, para o seu comandante, nós também temos que tocar o tambor do avanço, para prosseguir, andar, viver, nos capacitar para aquilo que é o objetivo, o projeto de Deus nas nossas vidas. Então o Rio Jordão, ele serve exatamente para que nós possamos pensar, nos posicionar e nos projetar naquilo que o Senhor tem para nós, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque sabemos que o Senhor é Deus e que todas as coisas estão nas tuas mãos, o querer, o efetuar. O Senhor é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas, porque, ó Deus, a tua palavra é verdade, é escudo na nossa vida, escudo e broquel, como diz a tua palavra. E nós, ó Deus, somos aqueles que vivemos pela tua palavra. E a tua palavra sempre foi de se posicionar, de avançar, se dispor, a despeito das circunstâncias, da tempestade, das ondas, dos ventos, a despeito do deserto, a despeito dos povos ao redor, se eram maiores, se eram mais gigantes, menos gigantes, não importa. O que importa é exatamente estabelecer essa ligação de consciência quem é o Senhor.
o que o Senhor tem para nós e quais são os teus parâmetros para que nós possamos avançar. Mas nós somos o povo do avanço, somos o povo que nos projetamos sobre as tuas promessas e as tuas palavras e não andamos a cada dia. Por isso, ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, na nossa vida, ó Deus, toda tristeza, toda angústia, depressão, ó Senhor, intimidação, acovardamento, medo, insegurança, Senhor, preocupações, nós colocamos diante do Senhor, porque nós não deixamos de ser humanos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Ainda que não hajam vacas nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na videira, nós todavia faremos menção e andaremos altaneiramente, faremos menção do Deus Todo-Poderoso, o Deus da nossa salvação. Por isso, ó Deus, invada-nos com esse mover, com esse combustível da tua glória, da tua presença, da tua palavra, das tuas promessas, e que nós levantemos, ó Deus, nesse primeiro dia de maio, um dia até ao mundo especial, porque é o dia do trabalhador, é o dia do trabalho, e que nós possamos trabalhar pelo teu reino, trabalhar pelos teus propósitos, trabalhar pelos teus planos, trabalhar por aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Nós não estamos vivos por causa do nosso vigor. Haja vista o que a pandemia está mostrando. Nós não estamos vivos por causa da nossa capacidade. Nós não estamos vivos por causa de um remédio ou de um sei lá o quê. Não, nós estamos vivos porque o Senhor habita em nós. E nós temos uma obra a realizar, nós temos uma tarefa, nós temos um trabalho a realizar. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre nós, nossos queridos, ó Deus, em nome de Jesus. Bispo, ore por mim pelo casamento. Ontem fiz 14 anos, em nome de Jesus. A Kátia, eu fiz o casamento dela, 14 anos. Deus abençoe também a Kátia. E para uma nova etapa, um novo tempo, em nome de Jesus. Hoje está lá em Valinhos. A glória, a presença, o poder. Também a Rafa, sua filha. Todos os seus queridos, em nome de Jesus. A plenitude, o mover, o poder, a presença do Senhor. É o novo tempo no casamento da Kátia, é o novo tempo nas nossas vidas, cada um de nós. Primeiro dia do mês de maio, significando que já atravessamos 4 meses do ano de 2021 e até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor se derramou, até aqui o Senhor foi maior em nossas vidas, não teve pandemia, não teve dificuldade que nos tenha abatido, mas o Senhor tem sido o nosso Deus, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, capacita-nos, mova-te, ó Deus, em nosso favor, encha-nos, ó Deus, com o teu propósito, com o teu objetivo, com os teus planos, e nós vivamos a flor da nossa pele, essa vida abundante, em nome de Jesus. Cada um de nós, nossos queridos, nossos familiares, nossos amados irmãos, nossos pares, a nossa comunhão, Eva, Carlos, todos, pastor Amara, todos seus familiares, netos, a presença, o poder, o mover, Bispo Antônio, João, Roseli, Amanda, familiares, todos aqui, Fábio, Márcia, Elô, Wesley, familiares, a presença, o poder, a glória, o mover de Deus, a vida abundante em Jesus Cristo, nós estejamos impregnados dessa vida abundante, nós estejamos rejuvenescidos nas tuas promessas e na tua palavra, Senhor, e a tua cura venha sem detença sobre os nossos idosos, nossos avós, netos, tios, sobrinhos, pai, mãe, filhos, marido, esposa, em nome de Jesus. Derrama-te sobre o nosso Brasil, Senhor, e que nós possamos contagiar, porque a tua palavra, o mover do teu Santo Espírito, com certeza, é muito mais contagiante do que qualquer infecção, e que nós possamos externar, que nós possamos manifestar esse mover de vida, e o Senhor nos dê
pleno êxito em todos os teus propósitos, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te sobre o nosso país, o nosso povo enlutado, ó Deus, desesperado, entristecido, angustiado. A tua paz que excede o entendimento se derrame sobre cada um, enxugando as lágrimas, também, ó Deus, se mostrando com a tua salvação, com o teu senhorio, com a consciência, ó Deus, de quem é Jesus Cristo, o pecado, a justiça, o juízo, se derramando sobre a nossa terra, dando a consciência e, ao mesmo tempo, libertando a nossa terra, libertando o nosso país, curando, perdoando a nossa terra, sarando o nosso povo, em nome de Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Daqui a 2 meses vou fazer 20 anos de casado. Amém, Marcelo? Deus abençoe a você e toda a tua casa. Sandra, né? Deus abençoe o teu casamento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor esteja sobre a tua vida. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, também a plenitude da vida abundante de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Também em tudo que você fizer, você possa prosperar. Estamos em oração, né? Tem o pessoal fazendo uma carreata, né, em relação ao governo, ao presidente da República. Que o Senhor abençoe quem estiver nessa carreata, quem estiver aí nessa manifestação. Sempre lembre que você é intercessor, que você é aquele que clama, que coloca as coisas diante do Senhor. Não é apenas uma bandeira política, é muito além disso. É a vontade do Senhor se derramando sobre a nossa terra, sobre a nossa família, sobre a nossa pátria, em tudo isso que está acontecendo, em nome de Jesus. Que o Senhor tem um caminho em tudo isso. E o Senhor tem um trajeto de vida, de restauração, de reconstrução, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã, domingo. Temos 2 reuniões, né? Às 10 e também às 4:30 da tarde. Amanhã também é dia de Santa Ceia, né? Primeiro domingo do mês de maio. Amanhã, dia 2 de maio, também estaremos entregando esse período de jejum, o 21º dia. Hoje é o 20º dia, amanhã será o 21º dia de jejum, que nós estamos nos derramando diante do Senhor, pelas nossas vidas, pela nossa casa, mas também pelo nosso país, pelo nosso povo, em nome de Jesus. Possivelmente, creio eu, estou orando, mas possivelmente a gente fique aí de jejum mais um tempo, né? Porque a situação está muito difícil e, ao mesmo tempo, só o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua plenitude, com a sua graça, com a sua vida, com a sua libertação, pode se manifestar e alterar toda essa situação que está acontecendo no nosso país, nosso povo, nossos queridos enlutados, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Um beijo. Até amanhã, 10 horas. Um sábado maravilhoso. Final de semana especial. Pense em tudo que eu falei para você hoje. Um beijo. Fica na paz. Tchau, tchau.